Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Boa tarde a todos. Nós estamos no nosso programa Ser Igreja. E hoje nós vamos, nesse dia D, da nossa paróquia do Espírito Santo, essa paróquia que está movimentada, está acontecendo nesse exato momento a terceira festa do milho. Só para vocês terem uma ideia, acabamos de ter a dança das crianças da catequese. Uma coisa bonita, belíssima. As crianças animadas, os pais animados. E a festa já começou desde as 2 da tarde, vamos passar a noite toda, A noite toda entenda, Vem ver aqui de madrugada também, E amanhã nós retornaremos para a nossa festa para o encerramento dela. Momento fantástico, momento belíssimo. E a gente agradece a Deus por nos dar essa oportunidade de estar aqui e justamente agora nesse nosso programa Ser Igreja. A gente começa rezando, pedindo nesse momento a inspiração do próprio Espírito Santo. Que Ele venha sobre nós, que Ele venha sobre nossas famílias, sobre os nossos trabalhos pastorais. Eu peço de modo especial por tudo que está acontecendo nessa paróquia do Espírito Santo. Todas as pessoas que estão trabalhando neste momento, aqueles que estão por trás das câmeras, que estão cuidando de tudo isso para que a informação possa chegar a cada um de nós nas nossas casas. A gente reza clamando o Espírito Santo, pedindo a sua força para que aquilo que possa acontecer nesse programa, todas as mensagens que possamos dar neste programa não sejam minhas, mas que seja o próprio Espírito Santo a falar, a dar testemunho de si mesmo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novamente, sejamos bem-vindos. Este momento, nesse nosso programa, nesse exato momento, nós vamos conversar um pouquinho sobre este documento aqui que está nas minhas mãos. É o documento 100, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia. A conversão pastoral da paróquia. É assim, nós não vamos poder aprofundar muito, nosso tempo é curto. Temos muitas outras atividades. Mas é importantíssimo que a gente tenha alguma noção de algumas coisas que falam o documento para nós. Esse documento ele é do ano de 2013. E é muito importantíssimo que a gente saiba o quanto ele é referência para as nossas comunidades, para a nossa igreja. Para que a gente possa ter uma noção. Olha só os capítulos, que são 6 capítulos, que são abordados. Hoje nós vamos falar basicamente do capítulo 1. E nós vamos ter daqui a pouquinho também alguns testemunhos. Nós vamos ter 2 testemunhos de 2 pastorais da nossa paróquia, que também tiveram assim, essa grande mudança nas suas vidas pastorais. Porque o documento vai falar justamente disso, dessa conversão. Mas olha só, sinais dos tempos e conversão pastoral. Capítulo 2, Palavra de Deus, vida e missão nas comunidades, onde entra também a questão do RICA, da iniciação cristã, surgimento da paróquia e a sua evolução, comunidade paroquial, isso aqui é fundamental, é fantástico esse tema. Sujeitos e tarefas da conversão pastoral, falando de nós, eu, você, cada um de nós, junto com o nosso pároco, com o nosso bispo, todas as pessoas envolvidas, religiosos, seminaristas, proposições pastorais e a nossa conclusão. Se ficou com água na boca, hoje nós só vamos trabalhar o capítulo 1. E aí fica a dica, Quem sabe, mais para frente a gente se encontra para falar um pouquinho mais dos outros capítulos, que são importantíssimos. O canal está aberto, você pode mandar as suas perguntas, pode fazer o seu comentário, pode falar aquilo, as suas impressões desse programa. Nós estamos aqui juntos para aprender, para anunciar a palavra de Deus. E eu já começo, na apresentação mesmo desse documento, nós temos uma palavra que diz assim, olha, a igreja, ela é comunidade. A comunidade torna visível a igreja tem início com a pregação da boa nova, o reino de Deus manifestado nas palavras, obras e na presença do Cristo. Isso está na Lumen Gentium número 5. A sua morte e ressurreição levaram à transformação da vida dos discípulos, e pela ação do Espírito Santo, torna-se visível à igreja a primeira
comunidade. Esse é o nosso ponto de partida, esse é o ponto de partida deste documento. É a vida das primeiras comunidades. Porque existia algo ali de especial nessas comunidades. Né? Elas não foram assim, simplesmente colocadas ao léu, né? Nem apareceram, surgiram do nada. Alguma coisa as moveu para que se reunissem, para que saíssem do seu lugar comum e tornassem-se uma comunidade. Hoje, quando nós falamos de comunidade, nós falamos da primeira comunidade nossa, que é a nossa família. A nossa família é o nosso ponto de partida, é onde nós iniciamos todo o nosso processo de vida. Tem que ser assim, né? Não existe uma outra possibilidade. Esse é o princípio de tudo, é lá onde nós temos a nossa primeira formação, as nossas primeiras instruções, né? Onde nós aprendemos os nossos primeiros passos, é onde nós começamos a dar os caminhos também na nossa fé. É importantíssimo que a gente tenha esse núcleo, família, como base e princípio da nossa sociedade. Nosso bispo Dom João, os padres, nosso Papa, vem falando muito disso. Uma família que é desestruturada, uma família que está ferida, que está chagada, que está sofrendo, ela não tem condições nem de gerar novos membros para uma vida em comunidade, como também ela não consegue caminhar sozinha. É por isso que nós vivemos em comunidade. Porque na comunidade você olha para um lado, você olha para o outro e você encontra irmãos. Talvez você não vai encontrar aquele irmão que vai te dar aquela solução, né? Porque nada é fórmula pronta. Não é como um bolo. Né? Um bolo a gente sabe, né? Eu não cozinho. Né? Eu cozinho de vez em quando. Mas quando eu quero fazer alguma coisa diferente, eu vou lá na internet, aí eu pego lá uma receita, e aí eu olho, aí eu faço, aí eu vou lá, e se eu seguir aquele roteiro, eu chego num resultado. Né? Talvez eu erre em alguma coisa, né? Porque às vezes nós somos assim, né? Às vezes a gente tem ali um fio, né? Nós temos um fio condutor, um caminho a seguir, mas por nossa boa vontade, pelo nosso livre-arbítrio, a gente dá uma desviada. Aí o bolo não sai bom. Aí o bolo fica solado, ou de repente, se é um bolo que deveria pôr um pouquinho de canela, a gente pode colocar uma quantidade maior de canela e o bolo, ao invés de ficar com gosto de banana, é um gosto de canela. Né? E outras coisas que a gente pode imaginar. Né? Então é importantíssimo que nós tenhamos isso também em mente. Nós também, nos nossos caminhos, nós vamos desviar, mas que não seja uma regra, que isso seja a nossa exceção. É importantíssimo que, se nós desviarmos do caminho, temos a oportunidade de voltar. E saber que na comunidade, nós somos sempre convidados a voltar, a retornar. Por isso que alguns dos nossos irmãos, né, retornam hoje às igrejas, voltam, né? E nós ficamos felizes com o seu retorno, porque que bom estar em família. Né? Como é bom a gente estar em comunidade, sabe, viver as nossas experiências, trocar ideias, né? Apresentar a minha família, conhecer a família do outro, conhecer os nossos jovens. Olha, eu vou falar para vocês, viu? A nossa festa do milho está lindíssima. Aqui nós estamos vivendo uma experiência de comunidade, sim. Né? De comunidade paroquial, animada, viva, sabe? Aquela que se empolga, que se sente comprometida. Desde as pessoas que estão trabalhando, sabe? Produzindo o milho, né? Produzindo os derivados do milho, né? Produzindo o churrasco, vendendo, acolhendo. Olha, tá uma alegria, né? E isso faz diferença. Lembremos, né? Nosso pároco, Padre Wagner, ele sempre também nos faz esse comentário, né? A TV Aparecida, o canal Aparecida, ou melhor, a Aparecida mesmo, ela tem um lema que é assim: acolher bem também é evangelizar. Então isso é uma experiência que nós podemos ter, de acolher bem. O documento 100, ainda no seu início, ele vai nos falar outra coisa também muito interessante. Essas são palavras do bispo auxiliar, né, à época, em 13 de maio, que ele dizia assim: o documento Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia. A conversão pastoral da paróquia busca iluminar o nosso ser igreja, sermos comunidade dos que vivem de Cristo Jesus, iluminados e guiados pela força e suavidade do Espírito Santo, acolhidos pela bondade materna do Pai. Já diz tudo, né? Já vem mostrando que a nossa comunidade, a nossa igreja, ela está de braços abertos, né? De braços acolhedores. E é isso que nós precisamos ser. E olha só, nesse mesmo texto, ele diz assim, olha uma frase dita pelo Papa Francisco. A conversão pastoral que o texto propõe recorda as palavras do Papa Francisco. Ele diz o seguinte: quero lembrar que pastoral
nada mais é que o exercício da maternidade da igreja. Vou repetir. Pastoral nada mais é que o exercício da maternidade da igreja. Ela gera, amamenta, faz crescer, corrige, alimenta, conduz pela mão. Por isso faz falta uma igreja capaz de redescobrir as entranhas maternas da misericórdia. Eu disse que eu ia falar sobre o capítulo 1, mas se nós pararmos aqui só nessa apresentação, olha o quanto de reflexões nós não teríamos para os nossos trabalhos pastorais. Você que está nos acompanhando nesse momento, né, que está aí acompanhando esse vídeo, né, esse nosso pequeno estudo, esse pequeno bate-papo nosso, talvez você já comece a sentir aí a necessidade de olhar a sua pastoral, de olhar talvez a sua paróquia como um todo, e imaginar o que está faltando para uma verdadeira conversão da minha paróquia. Ou melhor, da minha pastoral. E se formos mais além, o documento ele vai nos ensinar que, nós vamos repetir isso mais para frente, mas eu vou já deixando muito claro, o documento também fala que uma conversão pastoral, ela é necessária, mas principalmente, o que caminha lado a lado é a conversão pessoal. Sim, conversão pessoal. Às vezes a gente chega nas comunidades, né, na nossa comunidade paroquial, e aí nós vemos ali alguns agentes, alguns coordenadores que estão assim, vamos fazer uma coisa assim diferente, vamos mudar e tal, vamos mudar as cores do lugar. Ah não, a gente está aqui há 30 anos, sempre caminhou assim. Ah não precisa mexer não, tá bonzinho dessa forma. E aí o que a gente vê? Uma comunidade envelhecida. Mas não é que uma comunidade envelhecida, né, como nós sabemos, é uma comunidade onde que os idosos são valorizados. A palavra do idoso, do sábio, daquele que tem uma experiência de vida, vai nos direcionar muitas vezes, porque viveu muitas coisas e está trazendo a sua experiência para fortalecer a nossa igreja. Não, é aquele velho caquético, aquele que só briga, aquele que, sabe, rabugento. Ah, vou mudar para quê? Ah, isso é coisa de gente jovem. Daqui a pouco vocês saem e a gente fica tudo aqui. Olha o pensamento que nós encontramos muitas vezes nas nossas comunidades, na nossa pastoral, e muitas vezes essa é a vozinha que fica aqui, ó, falando no nosso ouvido. Para que eu vou mudar? Tá cômodo? Eu estou bem aqui, ó. Se eu mudar aqui e for para lá, né, o ângulo ali vai ficar um pouquinho diferente. Ah, mas está legal aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu estou fazendo essa propaganda, ser igreja. Não, se eu for para lá, talvez o pessoal não vai. A gente não está aberto ao novo, à novidade. Né, nós tivemos um bate-papo hoje, né, nós temos aí também gravado, vocês puderam acompanhar, eu junto com o seminarista Marcos, falando da questão das mídias sociais. De quanto é importante, né, e sabermos que elas estão tanto para o bem quanto para o mal, né, trabalham a favor como trabalham contra ao nosso trabalho de evangelização. É importantíssimo que a gente tenha em mente isso, que é necessário estarmos abertos ao novo. Mas o novo não é o homem novo, a pessoa nova, aquele jovenzinho que está chegando. Não. Quando nós falamos novo, é o Espírito Santo que sopra sobre a igreja. Ele sempre nos renova. Ele sempre nos faz novos. Homens e mulheres novos. Para quê? Para evangelizar melhor. Por isso que é importantíssimo, é imperativo que nós tenhamos essa abertura de poder ir, né, e de poder ouvir, de deixar que os outros falem a respeito, né, dessa experiência, para que possamos crescer quanto igreja, quanto comunidade. E é isso, seguindo o nosso bate-papo, essa é uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos, né? A questão do homem, do ser humano. Né? Esse será com certeza um dos maiores desafios nossos que nós vamos enfrentar na nossa comunidade. Quando nós encontramos um coordenador que está ali há muitos anos e ele está sentado em cima e não deixa ninguém chegar perto, ele não consegue olhar para os lados e esquece-se que pode isso, né, ir para o buraco. Eu, como coordenador, né, hoje eu e minha esposa, a Tina, nós somos um casal referencial da Pastoral Familiar Diocesana e da nossa diocese de Osasco. E nós estamos rodando muito as paróquias, rodando as comunidades. Temos muitas experiências que as pessoas nos relatam, né? Porque graças a Deus a gente sempre dá essa abertura para que as pessoas nos falem, né? Nos contem suas experiências.
nas exigências e nas aspirações de nossos tempos. Quais sejam os sinais verdadeiros da presença ou dos desígnios de Deus? É o olhar do discípulo. Sim, o discípulo missionário que se nutre da luz e da força do Espírito Santo, conforme o Evangelho Gaudium. Ela diz isso, é o olhar do discípulo missionário, que se nutre da luz e da força do Espírito Santo. Por isso que eu disse, né, e relembrando o que nós ouvimos anterior, quando o Papa Francisco ele nos fala da docilidade. Quem nos torna dóceis hoje à palavra de Deus é o próprio Espírito Santo. Por isso que se faz tão necessário que a gente tenha esse nosso coração imbuído, né, aberto para entender, para proclamar o Evangelho, mas deixando que o Espírito Santo fale por nós, que Ele haja em nós. Nós temos com isso, então, na continuação, um novo contexto. Nós temos os desafios e oportunidades, conforme trata o próprio documento. Com a valorização do sujeito da modernidade, fortalece a subjetividade individual, enfraquece os vínculos comunitários e transforma a noção de tempo e espaço. Nós conversávamos, né, eu e o Marcos, agora de manhã, agora à tarde melhor, né, no nosso bate-papo sobre mídias sociais, essa questão da relatividade, da subjetividade, do somente eu e mais ninguém. Sim, isso acontece. A gente vê que o mundo está cada vez mais nos colocando numa situação em que ficamos sempre mais isolados, sempre mais distantes. E aí, às vezes, como nós comentávamos, né? Eu poderia vir à missa, mas eu não estou me sentindo bem hoje, eu estou com um pouco de preguiça, eu trabalhei a semana inteira. O padre vai transmitir a missa pelo Facebook, então eu vou acompanhar a missa pelo Facebook. Lembra que isso é uma preguiça, isso é um pecado, né? E é um dos 7 pecados capitais. Outra coisa é você acompanhar da sua casa, né, ou o Facebook da paróquia, ou as outras mídias que nós temos, participar da Santa Missa, porque você está em casa enfermo, ou está acompanhando um enfermo e não pode deixá-lo sozinho. É uma situação totalmente diferente. Agora sim, a preguiça, essa é aquela que mata. Essa é aquele pecado que de fato nos tira o nosso norte, nos desorienta. Se de um lado verifica-se o valor da pessoa, por outro, percebe-se a dificuldade de alguns em pensar no outro. Crescem acelerada e desordenadamente as paróquias urbanas. Elas não conseguem atender a população. Existe um anonimato e uma solidão. Há dificuldades em acolher quem chega, especialmente imigrantes e novos vizinhos. Pelo fácil acesso às informações, também nas áreas rurais, crescem problemas relativos ao vínculo comunitário. Esse é um desafio, né? Como que nós vamos transformar esses meios de comunicação em coisas que vão nos ajudar, que vão fortalecer o nosso vínculo comunitário. Deixar de trabalharmos sozinho, de caminharmos sozinho, para seguirmos em frente. Confesso a vocês, eu estou aqui, né, esse lugar aqui está vazio, mas daqui a pouco vai ter gente aqui comigo, porque eu não sei ficar sozinho, mesmo nesse momento de discussão, né, de bate-papo. Né, eu queria que alguém nesse momento estivesse falando aqui comigo, para a gente colocar as nossas impressões, porque é assim que nós crescemos. Quando eu coloco as minhas impressões sozinho, né, e eu não ouço o outro, eu corro o risco de falar aquilo que é a minha vontade, aquilo que eu quero que aconteça conforme o meu desejo. E a gente não olha a comunidade, a gente não olha quem está à nossa volta. Por isso que os nossos meios de comunicação precisam também nos ajudar a gerar esse vínculo, né, de sair do nosso lugar do virtual para entrarmos na realidade, virmos buscar aquilo que é real. Nós encontramos com isso também, conforme vamos avançando no nosso documento, novos cenários de fé e religião. A vivência da fé na sociedade atual ela é geralmente exercida numa religiosidade não institucional e sem comunidade, mais ligada aos interesses pessoais. Quantas vezes a gente já ouviu alguém falar assim, eu não vou me confessar não, eu me confesso com Deus. Quando eu estou mal, eu vou ali no meu cantinho, rezo, peço para Deus, perdão a Deus, e Deus me perdoa e eu sigo em frente. Lembra que nós, cristãos católicos, na nossa doutrina nós aprendemos que precisamos ter alguém que vai olhar para nós, na nossa conversa, no nosso diálogo, no nosso discurso, nós vamos nos apresentar diante da igreja e alguém vai dizer para nós assim, basicamente, aquilo que eu ligar aqui agora, aqui na terra, eu vou ligar lá no céu. O que eu desligar, estarei desligado lá no céu. Ou seja, enquanto nós vivemos essa mentalidade de que eu me confesso sozinho, por enquanto você está desligado. Porque ninguém ainda abriu esse canal
até os céus. E quem faz isso é o próprio sacerdote. Por isso é importantíssimo que nós também busquemos a confissão, né? Não tenhamos medo, não tenhamos vergonha de se apresentar a um sacerdote. E aí a gente começa a ter vida de comunidade, porque a gente vai ver que o sacerdote, ele tem um papel fundamental na nossa vida comunitária. Porque ele vê coisas que nós não vemos. E ele pode nos orientar espiritualmente a seguirmos uma vida muito mais serena, muito mais concreta na presença de Deus. Então a gente foge até mesmo dessas questões que muitas vezes nós achamos que está conveniente, mas não é conveniente. Foge daquilo que de fato deveríamos caminhar conforme manda a nossa Santa Igreja. Nós seguimos também em frente falando da realidade das nossas paróquias. Tem uma coisa que é muito interessante, no documento ele vai tratar assim: paróquia. Quando nós falamos paróquia, aqui na Espírito Santo nós somos em 3 comunidades, 3 capelas. A comunidade Nossa Senhora de Fátima, que é a minha paróquia minha comunidade de origem, a comunidade de Cristo Ressuscitado, e aqui onde nós estamos no nosso estúdio, na paróquia do Espírito Santo, comunidade do Espírito Santo. Aí nós vamos falar da questão da territorialidade, esse espaço que nós vivemos. Então, quando eu estou na comunidade Nossa Senhora de Fátima, eu estou na paróquia do Espírito Santo. Por isso que, um tempo atrás, eu lembro até que nas nossas comunidades nós tínhamos uma crise, né? Nós tínhamos uma briga, assim, porque, eu não vou lá na Espírito Santo não, porque o povo lá é outra comunidade, é outro nível. Na Cristo talvez eu vá, né? E vice-versa. Esse mesmo discurso a gente ouvia nas outras comunidades. Sem se dar conta que nós estamos falando da nossa paróquia. Olha só, a nossa paróquia ela é formada por uma rede de comunidades. É a nossa família que forma uma comunidade e as comunidades em volta formam a nossa paróquia. Por isso é importantíssimo que a gente já comece a mudar, né, o nosso discurso. Né? Eu sou da comunidade Nossa Senhora de Fátima, mas eu sou da paróquia do Espírito Santo. Onde eu vou hoje eu falo, bato no peito. Paróquia Espírito Santo eu sou. Aí eu não tenho aquela, não, mas olha, quando fizeram alguma coisa errada, foi o pessoal da Cristo Ressuscitado que fez. Não. Foi a paróquia do Espírito Santo quem fez. E aí nós caminhamos junto, porque nós estamos juntos no mesmo caminho. É importantíssimo que a gente entenda isso. Né? A realidade das nossas paróquias, ela é a realidade de todas as nossas comunidades. A mais pobre, a mais rica, entenda-se mais rica, com menos pessoas, quanto com mais pessoas, no espaço físico maior, espaço físico menor, não importa. Essa é a nossa realidade paroquial. Por isso é importante até que a gente mude o nosso discurso, né? Que a gente não fique ali, eu não sou dessa comunidade não, eu sou daquela lá. Não, é a sua paróquia. E quando a gente olha isso, a gente olha, por exemplo, a questão das pessoas afastadas. A gente começa a ter uma visão maior, né? Apesar da riqueza, né? Da riqueza, entenda, né? Material humano ou espaço físico, algumas pessoas não conseguem atingir a maior parte das pessoas da sua jurisdição, em vista da grande população ou extensão territorial. Né? Às vezes a gente não consegue mesmo, mas se eu for sozinho, fica difícil. Por isso que é importante que a comunidade, que é uma rede a paróquia, que é uma rede de comunidades, os seus trabalhos se unifiquem. E aí nós temos pessoas que vão ali nos direcionar para irmos mais além, para podermos avançar, para podermos caminhar juntos. E aí a gente não vai ficar na mesmice. Olha só o que diz, né, a Evangelii Gaudium, né, no parágrafo 33. A pastoral, em chave missionária, exige o abandono deste cômodo critério pastoral. Fez-se sempre assim. Convido todos a serem ousados e criativos nessa tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo e os métodos evangelizadores nas respectivas comunidades. Mas é necessário que a gente caminhe, que a gente avance quanto paróquia, né? E não tenhamos receio do novo. Porque o que nos faz ficar lá no nosso mesmismo, lá no nosso lugar, lá no nosso comodismo, é o medo do novo. É o medo de enfrentar, sabe, eu vou sair do meu comum, do meu lugar aqui. Eu estou tão bem aqui, será que eu preciso ir lá mesmo? Né? Eu como ministro, né? Eu sou ministro da palavra, e o padre, eu sou daqui da Nossa Senhora de Fátima, mas o padre não vai poder estar e pediu para que eu celebre lá na Cristo. Mas será? Será que eles vão me acolher? Né? Ou o povo lá da comunidade de Cristo, será que eles vão me ouvir? Né? Então a gente começa a colocar esses pré-julgamentos, porque nos falta uma vida de comunidade, uma experiência paroquial.
Por isso que é importantíssimo que a gente não tenha medo de sair do nosso lugar, não ficarmos no nosso mundo fechado. Que enquanto nós continuarmos assim, né, a tendência é que o evangelho do nosso Cristo, do nosso Senhor, ele não seja pregado, não seja anunciado. E aí nós caminhamos, porque dessa forma nós vamos encontrar capelas ou igrejas fechadas, né? Por quê? Porque falta pessoas, faltam gente para mobilizar, né? Eu estou tão preocupado comigo que eu esqueço a vida da comunidade, e a comunidade, a gente vai vendo ela minguando, cada vez menos as pessoas vêm até a igreja, cada vez mais as pessoas participam da Santa Missa, e nós também somos culpados. Porque onde está o nosso acolhimento? Onde está o nosso ir atrás? Onde está o nosso trabalho missionário? Então, quando nós não caminhamos, olhando também essa questão, a gente deixa de ser uma comunidade evangelizadora para ser um clube social. Né? Só falta colocar uma piscina aqui, uma quadrinha, e aí a gente continua ali, fica ali toda hora querendo brincar, querendo jogar e tudo mais, mas vida de igreja? Não. Não preciso disso agora. Mentalidade, mudança de mentalidade. E aí nós vamos caminhando. É necessário que a gente busque o que é novo para a nossa paróquia. O problema não está sempre no excesso de atividades. Né? Olha isso que é importantíssimo que diz o documento. O problema não está sempre no excesso de atividades, mas sobretudo nas atividades mal vividas, sem as motivações adequadas, sem uma espiritualidade que impregne a ação e a torne desejável. Nós vamos ouvir daqui a pouquinho, né, 2 testemunhos, né, de 2 pastorais, que nós vamos talvez entender esse pouquinho aqui do que nós estamos falando. É necessário que a gente direcione bem as nossas atividades. Nós não podemos simplesmente falar agora, sabe, vamos descer a ladeira, aí você joga, todo mundo vai rolando para ver o que acontece. Não, nós não podemos ser assim. A nossa igreja não é e nunca foi assim. Nós precisamos ter atividades planejadas, estruturadas, rezadas, né? Sem a ação do Espírito Santo é impossível, porque a gente não vai ouvir o que Deus tem a nos dizer. Aí às vezes eu venho com aquela ideia maravilhosa, mas é a minha ideia, não é a ideia da comunidade, da igreja, da paróquia, né? Por isso que uma conversão pastoral, ela exige que a gente ouça também o Espírito Santo, porque é Ele quem vai nos mover. A espiritualidade, é importantíssimo que a gente trabalhe essa questão da espiritualidade comunitária e pessoal. Sim, a conversa com Deus, o nosso bate-papo com Deus, pedir, Senhor, né, apresentar diante dele, Senhor, o que eu estou fazendo? Será que eu estou caminhando bem? Né? Será que o Senhor não tem, o Senhor não quer me mover de forma diferente? Pedir mesmo, entregar nas mãos do Senhor. E pode ter certeza, quando a gente se deixa, né, o Espírito Santo falar em nós começamos a abrir os nossos olhos e a gente começa a enxergar a nossa realidade. A gente começa a ouvir, né, o que está acontecendo à nossa volta, e aí o nosso trabalho pastoral vai mudando. Por falar em ouvir, né, aquilo que os outros, né, têm a nos ajudar, né, têm a nos mostrar, eu tenho aqui um áudio, né, eu vou pedir para o Tom até me ajudar, Tom. Eu tenho um áudio aqui do Antônio, da Paróquia Santa Cruz, aqui de Barueri, né, ele também é da nossa pastoral familiar, e um tempo atrás ele havia me questionado, né, me perguntado sobre o que a igreja fala a questão, né, da sobriedade, né, da pastoral da sobriedade. E eu falei para ele, olha, Tom, Antônio, no documento 100, ele tem um assunto muito interessante que fala, é um pequeno parágrafo, mas é muito profundo, que fala a respeito da sobriedade. E aí ele me mandou um áudio e eu faço questão de mostrar para vocês. Né? Vamos lá, vou mostrar aqui. Se não ficar bom, depois o pessoal me pede aqui, a gente coloca de novo. Vamos ouvir o áudio nesse momento, então. Tu não esquece de um detalhe, hein? Eu sei que você sabe disso. Foi você que me mandou o documento 100 da CNBB, aonde que nós utilizamos aqui na Paróquia Santa Cruz, e que depois do documento 100... a Paróquia Santa Cruz é sóbria. A quermesse foi sem bebidas. E o documento 100 é bem gritante sobre esse assunto, a venda de bebida alcoólica na paróquia, nas paróquias, né? Por isso que existe pastoral da sobriedade, para que está dentro de casos especiais na pastoral familiar, para combater a venda de bebida alcoólica, combater o alcoolismo,
droga nas famílias, entendeu? Esse eu aprendi com você. Foi você que compartilhou o documento 100 comigo. Na verdade não foi eu não, foi o próprio Espírito Santo quem compartilhou isso, né? É ele quem nos incita, porque nesse testemunho nós vamos ver que há muitos batizados e até agentes de pastoral que não fizeram, né, esse encontro pessoal. E aí, o encontro pessoal com Cristo. Quando eu falei da questão da espiritualidade, desse encontro pessoal com Cristo. E é Ele quem vai nos direcionar. Imagina, nós tivemos uma campanha da fraternidade há pouco tempo que falava sobre vida sim, drogas não. E uma das coisas que pedia nessa campanha era justamente isso, que a gente faça uma conversão pastoral, porque estamos trabalhando a questão da conversão pessoal. E precisamos ajudar os nossos agentes, os nossos familiares. Quantas e quantas vezes nós rezamos, nós colocamos em oração e alguém diz assim, reza pelo meu marido que é dependente de álcool, de droga. Ah, reza pelo meu filho, reza pela minha esposa que está se envolvendo com bebida. E aí a comunidade, quando você chega na comunidade paroquial, está acontecendo uma festa junina, uma festa do milho ou algum tipo de festa, e aí lá está sendo vendido as bebidas alcoólicas. Que evangelização é essa que nós estamos pregando, né? Como é que é a frase? Faça o que eu falo, mas não faça, né, o que eu faço. É algo assim, né? Alguém depois me corrija direitinho, né? Isso aí até dá um nó no cérebro, né? Mas eu falo para você e você faz, tá bom? Mas eu não faço, não. Eu fico aqui quietinho no meu canto, então não é necessário. Olha só, é necessário que essa conversão, quando nós vamos falar da evangelização, ela seja tratada em todos os seus âmbitos, né? E não tenhamos medo de tirar algumas coisas. Ah, mas se nós tirarmos a cerveja, a bebida da festa, vai cair a arrecadação. Se for para resgatar famílias, que caia a arrecadação, né? E a gente busca outras formas depois. Nós estamos aqui embaixo, né? Se vocês tiverem a oportunidade de vir hoje, estão convidados, né? Nós temos aqui uma experiência de famílias. São famílias reunidas, pessoas de idade, jovens, crianças correndo, brincando, tudo mais. Imagina se a gente começa a colocar muita bebida, aí a gente atrai muitas pessoas, porém aí um começa a cair aqui e briga com aquele outro, e discute com aquele. Por quê? Porque o álcool já dominou suas ações, e a gente sabe onde está, né? Muitos agentes pastorais, nós, me incluindo também, não tiveram ainda essa experiência do Cristo, para fazer essa experiência de dizer não àquelas coisas que o mundo está nos oferecendo. E olha que o mundo está oferecendo coisas demais, né? É exagerado. É necessário que a gente também com isso fortaleça a nossa participação nas santas missas. Sim, a missa é o centro da nossa igreja, né? É ali que nós encontramos no altar a força para a nossa caminhada, a força para o nosso caminho. E o parágrafo 56 diz assim, olha, a participação na Eucaristia não se reduz ao fato de todos cantarem e rezarem juntos. É preciso formar o corpo místico de Cristo, no qual todos se integram como membros que vivem na unidade. Muitas comunidades podem se autocompreender apenas com a junção de muitos interesses individuais, que se reúnem para atender às demandas pessoais de religiosidade. Esse não é o conceito cristão de comunidade. Nosso conceito é, na missa, nós podemos cantar, nós podemos rezar, nós podemos fazer tudo, mas entender que ali é onde nós formamos o corpo místico do Cristo. É onde nós formamos esse corpo que vai nos levar cada vez mais adiante. E eu finalizo, né, esse primeiro momento, né, nós vamos para um breve intervalo, mas eu gostaria que a gente também gravasse essa frase assim, que está no parágrafo 60 do capítulo 1. Olha aqui, ó, já falamos bastante, né, e eu falo muito mesmo, né? E aí a gente vê que temos muito mais assunto. Mas olha isso, olha o que diz o parágrafo 60. Enquanto a comunidade paroquial for autorreferencial, ocupando-se apenas de suas questões internas, tende a atrair cada vez menos pessoas, pois o discípulo de Cristo não é uma pessoa isolada em uma espiritualidade intimista, mas uma pessoa em comunidade para se dar aos outros. É assim que nós formamos comunidade das comunidades. Eu deixo de ser isolado,
de ser somente eu para caminhar com os outros. Eu selo esse momento, né, neste momento, agradecendo a Deus, agradecendo ao Espírito Santo por essa inspiração. Eu acredito que todas essas palavras, né, essa reflexão não foi nada do meu coração ou somente, né, da minha vontade, mas foram coisas do Senhor. E eu peço a esse Espírito Santo que nós pedimos no início, que agora possa já atrair cada vez mais pessoas para vivermos, para termos essa experiência de comunidades, de sair do nosso isolamento, de sair daquele nosso mundinho e começarmos a viver a vida do Cristo. Por isso eu agradeço ao Espírito Santo que nos fortaleceu neste momento. E neste tempo que nós agora vamos dar um breve intervalo, daqui a pouquinho nós teremos duas pastorais que irão falar um pouquinho do seu testemunho. Eu peço ao Senhor e à Virgem Maria que interceda por cada um de nós nos nossos trabalhos pastorais. Que olhe para cada agente. Não estou colocando aqui somente os agentes da nossa paróquia do Espírito Santo, mas cada agente de pastoral que está nos ouvindo, que vai ver esse texto depois, que vai depois meditar nessa reflexão e vai poder dar sim a sua opinião. Olha, eu concordo ou não concordo, mas que tudo seja para o bem daqueles que promovem a paz e que buscam a evangelização. E eu creio, né, que é o próprio Espírito Santo quem fará isso, que fará essa conversão em cada um de nós. E eu encerro esse momento, esse bloco, né, rezando essa oração, né, da Ave Maria, porque agora são exatamente 6 horas. E quem melhor do que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Mãe de todos os povos, para selar o amor de Deus em nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas do Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltamos daqui a pouquinho, né, com os testemunhos e continuando um pouco do nosso bate-papo sobre ser igreja, povo de Deus. Voltamos com o nosso programa, ou melhor, né? Com esse nosso bate-papo sobre ser igreja. E nós estamos abordando, né, o nosso documento 100, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia. A conversão pastoral da paróquia. E lembrando que, no primeiro capítulo, né, ele é muito intimista, ele é muito convidativo para nós. Ele nos convida a fazermos uma reflexão dos nossos trabalhos, de como nós estamos quanto pastoral, quanto comunidade, quanto paróquia, pessoal também, né? Importantíssimo isso, né? Como está a nossa conversão, nós estamos abertos, né, para esse novo, porque uma conversão ela exige, né? É como a gente está caminhando, está andando na estrada dirigindo, né? Você está descendo aí a Serra de Santos, por exemplo, e tem uma placa indicando que você tem que fazer uma conversão à esquerda. Se você não fizer uma conversão à esquerda, o que vai acontecer? Você vai direto para lá embaixo do morro. Isso é também, né, talvez um pouquinho, eu acho que foi um pouco forte nesse exemplo, mas essa é a realidade. Se nós não fizermos a nossa conversão pastoral, nós estamos fadados a cair, né, a tropeçar, e aí os nossos trabalhos com certeza não vão fluir. Por isso que é importantíssimo que a gente também tenha essas experiências de comunidade. Eu estou aqui, né, nesse momento com essas duas jovens senhoras, né? Elas vão se apresentar, mas já vou falando, elas são da Pastoral da Criança, é a Meire, né, e a Edna, e elas vão contar um pouquinho delas, né? Não sei se elas, né, vão poder se sentir à vontade também, mas você pode ficar à vontade para falar um pouquinho de vocês, falar um pouquinho do trabalho da Pastoral da Criança, né? Na hora que eu falei pastoral, já me veio aqui pastoral familiar, porque já está impregnado em mim, já pastoral familiar, né? E aí, impregnado, já está impregnado. Mas falem um pouquinho de vocês da Pastoral da Criança, né? E aí vamos conversando, né? Para a gente entender um pouquinho. Talvez muitas pessoas ainda acham muito distante ainda a realidade da pastoral familiar, né? Olha só, da Pastoral da Criança. E aí nós vamos agora, né, entender um pouquinho daquilo que é o trabalho de vocês. Sejam bem-vindas. Obrigada.
Quem começa? Então, né, eu estou aqui em Osasco, tem 2 anos e meio, né, e na Pastoral da Criança, 1 ano, né, meio? Isso. 1 ano, 1 ano e meio. né, e menos de 1 ano, assim, de comunidade, né, Sim. na coordenação de comunidade. E a Pastoral da Criança começou para mim lá em Londrina, de onde eu vim, né? E lá eu era uma mãe acompanhada pela Pastoral da Criança. Sim. Né? Eu estava esperando a minha filha mais velha, que tem 24 anos hoje. Então eu fui convidada. A gente estamos precisando de apoio, né? Você não gostaria de fazer parte? Né? Eu falei assim, se a minha barriga não atrapalhar, né? Eu gostaria sim, porque eu adoro trabalhar com criança. Né? Daí ela falou assim, então tudo bem, vamos trabalhar. E aí já entregaram o livro na minha mão. Então eu não tive curso, capacitação, já me deram o livro. Vai. E daí eu fui. A Pastoral da Criança, ela tem um livrinho, né, de capacitação de agentes, né? Tem. E eu fiquei 5 anos de apoio, né? E nesses 5 anos, ali na pastoral, tive minha filha e tudo, né? E daí me convidaram. Você não quer fazer o curso, a capacitação? Depois de 5 anos. Depois de 5 anos. Não, é que eu estava enrolando. Entendeu? Então era você. Eu estava enrolando. Entendi. Ela estava com medo. Medo, entendi, né? Do compromisso. Verdade. Então, daí eu falei assim, eu vou sim, né? Eu já via como é que era, eu saía, já fazia as visitas. Daí eu fiz o curso, né? Daí eu falei assim, isso, aquilo. Mas só que o que eu aprendi lá no curso, a gente já fazia na prática. Eu já estava fazendo aquilo lá. Eu falei assim, de boa, né? Verdade. Então, daí a gente só acrescentou mais algumas coisas que a gente não sabia, que a gente fazia, mas não tinha... A direção, né? A direção. Então, daí fiz, daí pronto, daí melhorou bastante, né? E daí, logo em seguida, já chamaram eu de novo para fazer um curso para a coordenação. Daí já fiquei 1 ano de coordenação comunidade, daí passou eu para a paróquia de Ramos, né? E daí vai lá eu de Ramos. E, olha, é muito gratificante trabalhar com a Pastoral da Criança, muito. Eu já, na comunidade, já entrei direto na Pastoral da Criança. Sim. Eu comecei pela Legião de Maria. Sim. A Legião de Maria que me trouxe a pastoral. Daí eu peguei, né, da pastoral, Legião de Maria, fui para a Pastoral da Criança, né? Daí, da Pastoral da Criança, fui para o ICC, fiz CCC também, né? Mas o meu ponto-chave é a Pastoral da Criança. Né? Acaba criando uma identificação, né? Isso. Exato. Era ali, porque na Pastoral da Criança, daí a gente fundou como é que fala? A infância missionária. Sim. Né? Que aqui se chama MEG. MEG, né? Exato. Então, lá, dentro do apostolado da oração. Dentro do apostolado da oração, né, que é o trabalho com as crianças, né? É o movimento jovem. E essas mesmas crianças que a gente visitava lá, na sua família, são as crianças da infância missionária que a gente acolheu ali na igreja e fomos fazer a primeira catequese com elas. Sim. Né? Então, daí, nossa, se eu for falar, não deixa me falar. O nosso tempo, infelizmente, é curto. A gente, olha, resgatou tanta gente para a igreja. Olha, teve lá onde eu morava, no Paraná, se chama Circo Bíblico, né? Então, cada pastorais, então, um mês ia falar, como que fala, meu Deus? A celebração era eles que preparavam. Sim, né? Iam se apresentar. Isso. E eu falei, e era mês de outubro, e eu falei, Virgem Maria, e agora? Vai eu.
E com as crianças, a maioria das crianças eram evangélicas. Né? E, só que era aquele evangélico em cima do muro, porque as crianças participavam da pastoral da criança, ia na missa. Então, daí eu chamava os pais para vir, né? Os pais vinham, né? Olha, nós vamos fazer isso e aquilo para as crianças. As crianças tem um teatrinho com as crianças. E os pais estavam vindo. Eu só sei que chegou em outubro, uma mãe evangélica, né? Eu convidei ela. Lembrando, assim, desculpa interromper, que ela não é um movimento só para católicos. Entendi. Né? Ele é para toda a igreja, né? A pastoral da criança, né? ela é ecumênica. Exato, ela abrange ecumênica. todas as pessoas, as crianças que precisam. Senão se a gente vai começar a fechar portas, né? Imagina, né? Onde vai a nossa evangelização, Isso. né? Então, e essa mãe aceitou, né? Vim para a igreja, vestiu de Maria, a coisa mais linda, evangélica, vestiu de Maria com os filhos dela. Então, a fita dos continentes, sabe? Dentro da Bíblia, saindo assim, as crianças assim atrás, levando. Gente, olha, não tinha quem chorar. E é importantíssimo, tá desligado aqui? Deixa eu ligar aqui. E é importantíssimo que a gente tenha isso em mente, né? O bem que a gente faz. Às vezes a gente acha que a pessoa ela vem para a comunidade e ela precisa fazer grandes coisas, né? Às vezes uma simplicidade, né? Um gesto simples assim, né? Que às vezes talvez para a gente, algumas pessoas que viram não notaram isso, mas para ela, né? Do acolhimento, né? Dela ter sido acolhida, ser abraçada e aquela experiência talvez mudaria a vida dela também, né? Então, e chega aqui essa maravilha, né? Que eu fiquei perdida, fiquei 4 meses querendo saber quem era o coordenador da pastoral da criança, também já entrar, né? E daí eu consegui, né? Através daquele convite que o padre fez aquela vez lá na igreja, né? Daí o padre fez, eu falei assim, é o que eu estava esperando, né? E daí para cá, eu estou aí trabalhando com as crianças, né? Nós, né, Meire? Nós visitamos, que a pastoral da criança para nós é a visita domiciliar, né? Com a espiritualidade, é tudo. Que bom. Então, a visita domiciliar e a celebração da vida, que nós celebramos uma vez no mês com as crianças. Exato. Né? E é muito gratificante. Hoje, nós estávamos sem palavra, com tantas bênçãos que aconteceu na pastoral da criança hoje, né? O casal que foi lá na fiquei palestra. sabendo que foi um casal lá falar. Gente, foi excelente. Maravilhoso. Maravilhoso. Hoje nós estávamos, né, Meire? O sorriso não era por acaso, né? Não era por acaso. Muito feliz com esse apoio que o nosso padre dá para a gente. Gente do céu, né? Olha, vocês também, o ano passado, aquela mistura, todo mundo junto, trabalhando. Verdade. Nossa, eu me senti gratificando, assim, agraciado pela oportunidade do ano passado, do trabalho que nós fizemos. Acho que depois a Meire pode contar melhor, né? Senão só vai ficar eu falando aqui também, mas eu cheguei em casa, assim, feliz, né, do pouquinho que nós podemos fazer só numa vez, né? Uma vez só, né? Muitos se emocionaram de vocês que foram nas visitas, né? Até chorou de ver, né, a situação de fazer a visita lá. Não ter vergonha de entrar na casa, né, das pessoas. Porque no né? caso é assim. Muitas vezes a gente, como igreja, vive muito focado, centralizado, e não vai até as casas, até as ruas, ver realmente a realidade como é dessas pessoas e dessas crianças. Sim. Certo? Então, a partir do momento que a gente toma essa atitude, vai até lá, a gente vê como que a gente tem que agir e a realidade realmente como que ela é. Né? Verdade. Lembrando que a pastoral da criança, não sei, muitas pessoas ainda conhecem, mas ela nasceu em 83 e a fundadora foi a doutora Zilda Arnes, certo? Porque médica sanitarista, que a preocupação dela era o quê? Muitas crianças desnutridas morriam cedo por uma má alimentação, a desidratação. Então, ela desenvolveu esse projeto, certo? Onde apenas com R$1 se poderia recuperar a desnutrição da criança e a desidratação. E esse projeto abrangeu todo o país, né? Nosso Brasil.
E também em outros países, no Haiti, nesses países. Inclusive, dona Zilda Arnes, ela faleceu, né, no Haiti, né, em terremoto. missão Foi, com a pastoral, né, da da criança, né? Isso. Exato. Então, é um trabalho muito lindo, onde falamos de políticas públicas, de saúde, como a mãe, para fazer o pré-natal, não falhar no pré-natal, uma alimentação que ela pode livrar o seu filho da anemia, né, de uma forma barata e simples, onde é jogado fora as cascas, né, as folhas, aquilo que a gente joga fora é aquilo que mais tem nutrientes. Meire, deixa eu só fazer um comentário, né, disso que você falou, né? O documento 100, ele aborda um assunto muito interessante, que é a questão do que vai acontecer no nosso mundo, né? Da questão da riqueza, e quanto mais vão aparecendo mais pessoas mais ricas, mais pessoas à margem da sociedade também estão aparecendo, né? E é necessário que a gente volte o nosso olhar também para esse público que cada vez mais é maior, né? É um povo mais carente. A gente vê que há uma necessidade de educação, né? De educação, entenda-se, né? Desde a educação do cuidado com os filhos, como tratar os filhos, do cuidado dos casais, tudo mais. E essas realidades, elas são latentes, e vocês atendem muito isso, né? Porque eu vejo que dificilmente alguém que é de uma região mais nobre, ele vai se abrir, né, para estar numa pastoral da criança, assim, né, para falar assim, olha, eu vim ser acolhido, né? Talvez aconteça, né? Eu não sei se você tem essa experiência, mas eu vejo que muitas pessoas são os mais pobres, são os mais carentes, aqueles mais necessitados que vêm até a nossa igreja, né? É isso mesmo, né? É exatamente isso, né? São aquelas pessoas que são completamente carentes de tudo, de instrução, né, de alimentação, de uma moradia digna, de tudo. Então, a gente procura se aliar agora com a pastoral familiar, com as outras pastorais, para que a gente possa fazer um trabalho por completo, abrangendo tudo. Por falar em pastoral familiar e abranger, né, catequese, fala rapidinho dessa experiência do ano passado, né, que alguns não sabem ainda, né, mas olha, foi uma experiência fantástica, né? Conta para nós aí. A nossa experiência no ano passado foi maravilhosa, né? Porque quando chega dezembro, a gente dá uns presentinhos, pede doações, é doado. E o interessante... E o interessante que o ano passado foi feito como? Foi feitas doações de brinquedo para as crianças de 0 a 6 anos, roupa, calçado, um brinquedo, e com endereço tudo. E foram entregues na casa das crianças. Só que cada pessoa, um ministro, ou o pessoal da pastoral familiar, ou da catequese, cada pessoa foi incumbida de levar esse presente até lá e fazer uma oração. Foi divino, foi maravilhoso, foi gratificante, porque teve muitos ministros, eles realmente se deram conta da realidade, se emocionaram muito, muito, muito. Eu tenho certeza que essa transformação não foi só para aquelas mães, para as crianças. Muitos ministros, muitas pessoas da catequese viram realmente o que é fazer por Cristo, para fazer para o próximo. Amém, verdade, né? Foi experiência. Eu lembro que o ano passado estávamos, nós celebramos numa casa que o pessoal era um salão de cabeleireiro. Então não, continua trabalhando aqui, a gente, né, vai continuando aqui. Uma outra família do lado era o bar, e a gente celebrou ali, né, no quintalzinho ali do lado, né, com todas as crianças, né? Então isso de fato foi uma experiência fantástica mesmo. Olha, eu agradeço muito, né, essa oportunidade, né? Eu estou aqui, Meire, sem a outra Meire, que, né, que tá do outro lado, né, a nossa produtora. Eu estou sem o comentário aqui, Meire, depois você passa para mim, para a gente poder refletir, né? É o padre que está mandando a mensagem para a gente, não? Né? O público está mandando o recado, né? Então depois a gente vai acompanhar. Não deu tempo de eu subir aqui, né? O papo está gostoso, mas a gente vai continuar mais para frente ainda, né? E eu agradeço muito dessa oportunidade. Isso, gente, é a realidade do documento 100, né? Povo de Deus, essa é a prática do documento que nós estamos vivendo, né? A pastoral da criança isoladamente, né, na nossa igreja, ela vai caminhar, porque aquilo que é de Deus não cai, né? Permanece. Mas a força que nós tivemos o ano passado, né, isso que você falou, a questão do nosso pároco, né, do incentivo dele, né, das pastorais que se envolveram, ministros, pastoral familiar, tudo mais.
quanto a gente não cresce, né, quanto com igreja, muita né? alegria, e com muita alegria, eles ali, sabe, aquela ansiedade de estar indo com a gente, acompanhando a gente nas entregas. É verdade. Isso foi muito lindo. E quem estava recebendo a gente também, né? Sim. Gostaram das orações, das orientações, que muitos falaram das suas necessidades. Sim. Lá, né? Criança, para catequese, essas coisas, que já estão na catequese, alguns daqueles que estavam precisando. Então, olha, foi muito fundamental vocês estar junto com a gente. A igreja está junto, com né? Com certeza. E Glória esse a apoio Deus. que o Padre Wagner dá para nós, nossa, é fundamental, porque nunca tiveram lá antes, né? Então, faltou esse apoio, né? Faltou. E verdade. Agora a pastoral da criança tem. Eu até separei um parágrafozinho para falar da questão do padre, mas a gente fala no próximo bloco, né? Mas pode... Deixa eu só encerrar para avisar para você. Venha trabalhar na pastoral da criança. Venha ver como é gratificante você ajudar uma mãe, ajudar uma criança. O nosso maior presente é quando a criança chega até você, que ela fez um desenho e entrega para você. Isso já está pagando para a gente. É muito emocionante. Venha trabalhar com a gente. E são pessoas que não têm nada para nos dar em troca. Né? Quem quiser conhecer, né, nós estamos todo primeiro sábado do mês, né, lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima. Né? Você é convidado a participar, a estar lá conosco, né, ajudando, aprendendo como fazer até mesmo a alimentação enriquecida, né, que você pode levar para os seus, né, da sua casa também, né, com aquilo que nós chamamos de sobra, de resto. Dali dá para se aproveitar e fazer um grande banquete, né, principalmente para as nossas crianças que estão tão necessitadas. A gente encerra esse bloco, né, eu agradeço novamente a Meire, né, a Edna, né, que Deus continue inspirando vocês. Amém. Né, Amém. Que Nossa Senhora esteja à frente, né, desse caminho de vocês. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui, né, e falando um pouquinho do nosso trabalho, das nossas crianças, do dia a dia, né, das famílias. Nós ficamos muito agradecidas. Muito obrigada. Glória a Deus. Deus seja louvado. A gente volta daqui a pouquinho, né? A gente dá uma pausa agora e daqui a pouco a gente volta com um outro testemunho, com uma outra pastoral para fechar o nosso papo Ser Igreja. Até daqui a pouco. Eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista. Dízimo é o meio pelo qual cada cristão, vivendo como membro da família de Deus, como compromisso mensal regular, demonstra sua corresponsabilidade pela vida e manutenção da igreja. É a parcela que todo mês devolvemos a Deus, por meio da comunidade. Sendo entregue regularmente, possibilita à comunidade melhor programar suas atividades. Separar uma parte do que recebemos e levar para a obra do Senhor é costume que tem cerca de 4.000 anos. No Antigo Testamento, conhecemos a prática do dízimo. As pessoas reconheciam a ajuda de Deus em tudo que produziam. Para manifestar sua gratidão, separavam 10 de cada 100 frutos colhidos ou animais nascidos e entregavam aos sacerdotes. O que levavam era usado na manutenção dos templos e na ajuda às pessoas carentes. Quando tem nas mãos algo que não lhe pertence, ao fazer retornar ao dono, você não está pagando, ofertando, nem dando uma esmola. Você está devolvendo. Assim é o dízimo, devolução a Deus, como ação de graças de uma pequena parcela do muito que dele recebemos. É aquela parte reservada e consagrada para o trabalho de evangelização e atendimento aos necessitados. Enfim, de todas as obras missionárias da igreja. Tem que ser, agora já chegou a hora da contribuição. Deus é Pai da gente, mesmo diferentes, nós estamos irmãos. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista.
nós voltamos, né, com o nosso programa Ser Igreja. Né, essa experiência que nós estamos vivendo nesse estudo desse documento Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia. Lembrando que você é nosso convidado, daqui a pouquinho nós vamos ter a Santa Missa, né, às 7 horas da noite. E está acontecendo a nossa terceira festa do milho. Né? Você é convidado. Olha, gente, tem coisa maravilhosa, né? Muito Tanta boa. coisa boa aqui. A Michele, né, vem trabalhando aqui, Barraca do Pastel também, né, Michele? Graças a E Deus. os pastéis também estão bons. Bem recheados, saborosos. Faz a propaganda já, aproveita, né? Maravilhosos. Nós temos muitos sabores, muitas opções. Tá bem recheado mesmo, uma E delícia. todos os derivados de milho também, né? Sim, sim. Tudo que você quiser Temos de milho. lanches, bolo, fruta. O lanche, eu vou falar pra você, tem lanche que a hora que você come assim, você tá terminando de comer, você pensa, será que eu como mais um? É verdade. Mas é melhor não, né? Aí eu como outra coisa, porque senão já fica só no Come lugar, um né? lanche e come um pastel. Aí eu não fico com ciúmes. Verdade. Bom, propaganda feita. Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia. A Michele também ela vai falar um pouquinho da experiência dela. Né? Ela é catequista. Graças né? a Deus. Muito tempo já na nossa comunidade também. Na nossa comunidade paroquial. Sim. Né? E ela vai falar um pouquinho dessa realidade, da sua experiência de catequese. Né? A gente sabe como era a nossa catequese um tempo atrás. E aí a gente vê hoje, né, a nossa realidade. Né? Acabamos quase agora, nós tivemos a dança, né, a quadrilha das crianças, e não foi a quadrilha da comunidade Espírito Santo, ou da comunidade... Não, foi a comunidade paroquial, o Espírito Santo, que se reuniu os seus catequistas, as crianças, e fizeram uma bonita festa, uma bonita quadrilha, né? Talvez depois a gente vai poder acompanhar também, né? Então, mas, Michele, eu falo demais, né? E como o nosso Imagina. tempo também é muito curto, conta para nós aí essa experiência de pastoral catequética dentro da nossa paróquia. Ah, é fantástico. Eu estou trabalhando na paróquia, né? Aproximadamente 15 anos que eu estou na catequese, né? O tempo passa. Poxa, o tempo passa. O tempo passa bastante, né? E realmente o que o próprio tema diz, ser igreja. Né? Eu acho que todas as pastorais, você precisa ser igreja. Né? A pessoa em si, ela tem que se entregar de verdade. Aí sim você vai gerar frutos dentro da sua pastoral. Eu fui catequizada por uma freira, graças a Deus, e ela fez eu me apaixonar pela catequese. Que bom. Me apaixonar. Então, eu fui seguindo um caminho conforme ela foi orientando, e aquele desejo foi aumentando cada vez mais no meu coração. Só que era muito diferente do que é hoje, né? Nós temos 3 comunidades, como o Wilson bem falou, ele fez a introdução do documento 100 de uma forma muito clara, que realmente esse documento ele veio trazer, na verdade, uma quebra de muitos preconceitos que existiam entre as próprias comunidades. Então, assim, cada uma desenvolvia um excelente trabalho, porém de uma forma individual. Verdade. Né? Então, você acabava o quê? Olhando só para a sua casa, só para você. Exato. Né? E isso não nos faz crescer como pessoa. Porque isso gerava dentro da gente um preconceito. Né? Como você bem falou, eu não vou estar, eu não vou participar, porque o pessoal é chato, não aceita isso, não aceita aquilo. E aí, quando veio o documento 100, foi justamente também com a entrada do nosso padre Wagner. Exato, né? justamente. E ele veio trazer uma proposta muito boa e desafiadora. Sim. Que foi realmente juntar o trabalho das 3 comunidades. Então, ele reconheceu... Foi fácil? Não. Ele Entender, realmente... Né? Às vezes a gente acha que, não, o padre veio, mudou tudo, foi fácil. A gente entendeu assim, foi tranquilamente o que aconteceu. Não foi. Foi muito desafiador. Né? Ele veio e fez a proposta. Primeiro impacto foi o susto. Sim. E aquela coisa, isso não vai dar certo. Não é? É verdade. Então, é o que? O nosso preconceito. Né? E aí, o que aconteceu? Você realmente tinha que deixar de ser você para ser igreja. Exato. Então, você entendeu o quê? Que você ser você ficaria ali quietinho e não trabalharia. Verdade. Você ser igreja, você ia tomar posse do projeto e ir em frente. Eucentrismo. Eu Exatamente. sou o centro de tudo, verdade. Então, com esse documento, nós fizemos muitos estudos, né, aprofundamos bastante e vieram os grandes desafios. Os grandes desafios. Por quê? Porque, assim, quando nós nos reunimos para tentar fazer um trabalho paroquial, foi muito difícil o acolhimento das próprias pessoas que estavam trabalhando nas pastorais.
né? Então foi feito primeiro realmente um trabalho juntamente na cabeça de cada um, como funciona, o que é, né? Para depois a gente conseguir realizar os trabalhos. Verdade. Né? Então, assim, infelizmente, alguns não acolheram, né? E saíram, mas com a graça de Deus, né? O Senhor vai abrir os olhos deles, eles vão retornar. Mas o né? próprio evangelho é isso, né? Isso. Quando Jesus prega, alguns depois voltam é dura a pregação do Senhor, né? Porque é verdade Sim. que tem que pregar, né? E muitos não aceitaram e foram embora. E Jesus até pergunta para os 12, ei, vocês também querem ir? Sim. Né? E o trabalho é assim mesmo, Porque é né? assustador. Verdade. O novo assusta. Sim, o sim, novo assusta, né? Então, quando veio a proposta para a gente, foi muito assim, e agora? Nossa, foram muitas lágrimas. Esses 5 anos não foram festas. Foram muitas lágrimas. Mas o Senhor, essas lágrimas assim, fizeram com que as sementes brotassem. Porque nós estávamos ali de verdade. Exato. Né? Não era a Michele que estava lá. Não, eu estava a serviço da igreja. Então não era o que a Michele queria, era o que Deus, o que a igreja queria. Né? Exato. É o que a igreja pede. Então, quando nós começamos a unificar os trabalhos das pastorais, das 3 comunidades, né? Começou realmente assim. Fomos chegando devagarzinho, né? Sim. E aí eu acho que essa é a questão. Quando você chega numa comunidade ou numa paróquia para trabalhar, a gente quer ser visto. Você quer ser convidado. Verdade. Sabe? Você quer ter um lugar de honra. O meu status. Exatamente. Né? Mas o ser igreja não é isso. Exato. É eu chegar e falar, você precisa de mim? Eu estou aqui. Sim. Então, quando eu cheguei, eu falei assim, Senhor, como eu vou entrar nessa família Matriz Espírito Santo? Como eu vou entrar nessa família Cristo ressuscitado? Porque eu participo da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Então eu falei assim, o Senhor colocou no meu coração, seja humilde. Verdade. Seja humilde. Isso é o primeiro que passo, é o que olha. é aonde você vai chegar e ocupar o seu lugar na família. Junto à mesa, não na ponta da mesa, porque a ponta é de Cristo. Verdade. Então eu cheguei, olhei e falei, vocês precisam de mim? No que eu posso servir? Ai, louvado seja Deus, a gente precisa mesmo de ajuda. Então é isso que acontece. Então, às vezes, a pessoa está ali sufocada. Ela quer fazer tudo sozinha? Não quer, mas você não se oferece. E aí a gente começou a desenvolver os trabalhos juntos. Alguns deram certo, outros foram meio atropelados, porque foi muito desafiador. Mas hoje já está tudo encaixadinho. Nós tivemos uma experiência, né, o ano passado, né, que eu sempre falo onde eu vou quanto pastoral familiar, eu falo dessa experiência. Aquele encontro que nós tivemos o ano passado com os pais e as crianças da catequese paroquial. Né? Conta um pouquinho essa experiência para nós, né? Que não foi só pastoral familiar, né, que estava lá, não foi só pastoral catequética, nós tivemos Terço dos Homens, nós tivemos CCV, nós tivemos uma paróquia inteira que se mobilizou para ajudar, né? Trabalhando na cozinha, ajudando de alguma forma, né? Como foi a experiência também? Foi um presente de Deus. Ali, verdadeiramente, a gente viveu o documento 100. Sim. Né? Pastoral de conjunto. Da pastoral em conjunto. E é justamente esse desafio. Quando nós fazíamos os trabalhos pastorais, era muito sufocante, era difícil, árduo. Por quê? Era meia dúzia de pessoas para acolher 100. Exato. Então, às vezes a gente queria fazer um trabalho mais bonito, mais acolhedor, mas a gente não dava conta, né? Então, quando foi no ano passado que foi proposto esse encontro, e aí a gente aprendeu um outro capítulo do documento 100, que a pastoral não caminha sozinha. Exato. Então, assim, a catequese, ela não é só a catequese. A catequese, ela é da família, é da pastoral da criança, Exato. ela é do dízimo, Sim. né? Ela é da liturgia. Verdade. Então, assim, ela abrange todas as pastorais. Então, uma complementa a outra. Então, quando nós fizemos esse trabalho que veio, as pastorais chegaram, assim, de coração aberto para trabalhar, sabe? Aquele amor, aquele carinho, abraçaram a ideia junto com a gente. Né? Então você viu um pedacinho em cada lugar, era emocionante. E o resultado foi maravilhoso. Eu também compartilhei desse momento, né? Eu lembro que muitos pais, né, no momento, né, nós tivemos, não vieram só os pais, né? Vieram os pais, vieram padrinhos, vieram Sim. pessoas ligadas às crianças. Foi muito grande. Exato. Né? Por isso que mobilizou tantas pastorais. Sim, porque aí vocês puderam ficar livres para trabalhar com as crianças. Sim. E a gente pôde ali acompanhar o trabalho, né, com quem iria orientar essas crianças depois, que são os pais, né?
E eu lembro que depois nós tivemos um bate-papo, separado em grupos, e o pessoal contava para nós das experiências, né, dos pais que falavam. Aquele momento, né, que nós tivemos na parte da tarde da celebração penitencial e de confissão depois, né, teve pai que passou, antes de, né, quando o padre permitiu, né, falou, olha, aqueles agora que quiserem, né, depois das crianças terem se confessado, que quiserem se confessar também fiquem à vontade. Nossa, foi maravilhoso. Né, eu lembro que um pai falou assim, olha, faz mais de 10 anos que eu não me confesso, né, e depois de ter ouvido isso, de ter entendido, eu aceitei o chamado e eu estou aqui, eu vou me confessar também, porque eu quero acompanhar melhor o meu filho, né. Então isso, eu acho que isso foi muito gratificante, né. Ah, com certeza. Quando você, eu acho que é esse o fundamento da nossa presença aqui. Uhum. Se não for para mostrar o Cristo para o outro, para que o outro venha, se sinta atraído por Cristo, através de nós, porque Deus nos usa. Verdade. Né? Van é o nosso lugar, nós estamos aqui. E esse ano... Né? Então, quando você vê um pai, uma mãe, uma criança olhando para você e te testemunhando essa alegria, esse sentido, o desejo de viver Verdade. essa comunidade, Uhum. oh meu Deus, você fala, Senhor, valeu todos esses Valeu anos. todos esses anos de esforço, de Valeu trabalho, de tu- suor, de de suor, lágrimas, né? né? Então é importantíssimo que a gente... vocês estão vivendo agora um momento, né? De fato de conversão pastoral, né? A catequese. Sim. Contanto que esse ano nós vamos começar o RICA, né? Que para muitas comunidades ainda Outro desafio. É algo meio obscuro, né? Mas É lindo. Aham. Vocês estão É preparados já? lindo. Vocês já estão... Estamos a caminho. Sim. Sim, estamos no caminho. Vai ser um constante, Sim, né? Não é constante. Nós preparar. já iniciamos ele no ano passado, né? Nós já fizemos, já tivemos uma primeira passagem pelo RICA. Graças a Deus foi muito produtivo. E agora a gente está caminhando cada vez mais. Então, o que a gente observa? Que, infelizmente, hoje, as famílias, elas não estão mais, elas estão esquecendo que a catequese começa em casa. Quantas E crianças vêm para a sim. igreja e não sabem rezar nenhuma Ave Maria? Não sabem, né? Infelizmente. E os pais têm essa ideia de que os filhos têm que escolher a religião. Enquanto nós que temos que dar a fé para a criança, nós que temos que passar isso para eles, né? E aí as crianças estão crescendo e tardiamente entrando para a catequese. E às vezes eu penso que isso é cômodo, né? Sim. Na educação. Eu já dou tanta coisa para ele, então ele escolhe depois. É comodismo, muitas vezes, né? Isso. Então, possivelmente, vai chegar tempos em que a nossa igreja vai usar mais o RICA Sim. do que propriamente o batismo. E- Ou a catequese infantil. Verdade. Hoje já diminuiu muito a catequese infantil. Antes nós tínhamos uma inscrição de 100 crianças. Hoje a gente tem de 40, de 50 crianças. Aham. Né? Porque realmente a maioria agora está adulto. Exato. Né? O jovem de 16 anos, de 17, que escolhe, não, eu quero ir, porque é cativado pelos outros jovens Exato, também, aham. né, impulsionados pelo trabalho. Mas hoje o RICA é um desafio que eu convido a todas as outras comunidades, paróquias que estão trabalhando, que realmente abracem, não tenham medo. Não tenham medo. É desafiador? É, mas é lindo. Nossa, é rico, é um processo calmo, tranquilo, sabe? Você vai experimentando o que é você entrar na fé, você viver aquilo que você vai receber, né? Então, a gente tem muito medo, né? E não pode ter. Então, eu falo para as comunidades que estão aqui nos ouvindo, as catequistas, abracem os trabalhos paroquiais. Pede pro padre. Né? Pede pro Pede, padre. assume. Vocês vão chorar, vai ser árduo. Vocês vão estar ali, olha, dia e noite, vão ter que se dedicar, vão. Mas quando vocês verem o resultado, louvado seja Deus. É importante, né, que esse ano, né, nós agora saiu agora, né, recentemente, agora fresquinho o documento 107, que fala justamente sobre o rito de iniciação cristã. Sim. Que o RICA, né, a gente está falando RICA, para quem não sabe é o rito de iniciação cristã. Sim. Né, de adultos. De adultos. Né, e por quê? Porque justamente nós vamos visitar as famílias e são inúmeras as famílias que faltam sacramentos. Sim. Né? Tem gente que é batizado, mas não teve a primeira Eucaristia, não é crismado, e aí precisa de fato ter essa iniciação, né? Porque foi largado lá atrás.
né? É importantíssimo esse projeto agora, né? Aliás, agora não, né? Não, ele O sempre RICA, existiu. se não me engano, né? Depois me corrijam, eu acho que o documento é de 68, É muito 69, antigo. é alguma coisa de 70, eu não Sim. lembro, 78, acho que é uma coisa assim. E olha só, por isso que eu falo, né? A igreja ela é paciente, né? Faz mais de anos que foi lançado o documento, a proposta, e agora que ela está saindo basicamente do papel, né? Sim. É como esse documento 100, né? Que hoje a gente está trabalhando aqui, você tão ricamente está falando sobre ele. Porque nós estamos apenas resgatando aquilo que já existia. E que o nosso individualismo, né? O nosso egoísmo fez com que a gente, o quê? Se dispersasse. Né? Então, na verdade, ele veio para reanimar, Verdade. para ressurgir. Isso mesmo, Né? é verdade. E assim, a gente só vai aprender a viver ele se a gente também vive isso em casa. Sim. Às vezes, olha, eu acho interessante, que quando Aham. você estava falando aqui, né, eu falei, meu Deus, olha como nós somos. Eu tenho meu irmão com quem eu me criei, cresci, vivemos experiências juntos, e ele muda de casa. A casa do meu irmão é também a minha casa. Mas quando eu chego lá, eu me faço visita. Entende? Aham. É isso que a gente faz nas nossas comunidades. A paróquia Espírito Santo, ela existe 3 comunidades, mas é a extensão da nossa casa. Exato. Então, assim, quando eu sou da Nossa Senhora de Fátima. Então, quando eu venho aqui na matriz, na paróquia, eu sou visita. Não, eu não sou. Não. Uhum. Aqui é a extensão da É a minha minha- casa. é a nossa casa, Então verdade. eu não quero responsabilidades, Uhum. né? Então eu acredito assim que para nós sermos igreja e para nós assumirmos verdadeiramente o compromisso com esse documento 100 e fazer reavivar aquilo que já existia, eu tenho que me esvaziar, esquecer de mim, ser humilde e me pôr a serviço do outro. Verdade. Então assim, às vezes a pessoa chega e fala assim: "O Wilson tem tanta coisa para me ensinar, mas eu quero que sobressaia aquilo que eu estou passando. Mas se juntar a tua ideia, a minha ideia, oh meu Deus, o Quem trabalho." ganha é a igreja, né? Sim. O documento 100, né, Michele, para a gente, antes de nós terminarmos, né, nós falávamos aqui da figura do sacerdote, né, do padre, do pai, pastor, né, que nós temos, né. E ele diz assim no 199, né, que todo presbítero é chamado a ser padre pastor, dedicado, generoso, acolhedor e aberto ao serviço da comunidade, né. Então, eu penso que na verdade, né, de fato, nós estamos trabalhando com seres humanos, né? A gente também não pode exigir aquilo, né, que é próprio de cada Tem um. 5 anos, olha. Exato, né? Agora que está gerando os frutos. É verdade. Então, por isso que eu imagino o seguinte, que é importantíssimo que nós tenhamos também esse apoio, né, e essa paciência com os nossos sacerdotes. Sim. Né, porque é a mão deles, né? É a mão da igreja que está... Né, mostra essa unidade da igreja, né? Não mostra que eu caminho sozinho, senão, se fosse fácil, eu ia ali na minha casa, abriria uma igreja, lá dava minha catequese, mas não, né? O corpo místico de Cristo que nós falávamos no bloco anterior, sobre a Santa Missa, é isso, né? É essa unidade, né? Todos fazemos juntos, um só, para que o Cristo apareça e nós desapareçamos, né? Que é o que Sim. Paulo pregava também, né? Eu vejo assim, o sacerdote, ele tem que ser corajoso. Sim. Porque é um projeto desafiador, difícil, porque você realmente precisa das equipes, né, todas no mesmo trabalho. E ele tem que ser autêntico. E louvado seja Deus, que o sacerdote que nós temos, Padre Wagner, ele é autêntico, Verdade. ele é firme naquilo que ele propõe, mas ele caminha junto. Exato. Ele assiste, né? Então ele ouve a nossa dificuldade, ele vê o que a gente ele pode é ligado fazer. no 330, né? Isso, Ele ao não todo para tempo, não e a gente para. acompanha, né? E ele move a gente. Exato. Né? E a gente, e eu penso assim, que nós, eu vou falar como catequese, eu aprendi assim com a minha catequista, lá atrás. Devemos ser obedientes ao Padre. Sim. Não é concordar, é obedecer. Obedecer. Por quê? Porque o Padre, ele é o representante de Cristo. Sim. Então, às vezes, as dificuldades que existem nas pastorais é porque as pastorais esquecem que ele é guiado pelo Espírito Santo. Verdade. Então, ele vem nos iluminar. Exato. Né? Então, assim, eu me lembro que nós passamos uma dificuldade muito grande na nossa pastoral, há uns anos atrás. E aí a minha catequista olhou e eu falei para ela assim, eu não vou entrar nesse projeto não vou. E ela olhou para mim com aqueles olhinhos assim e falou assim, o que eu te ensinei? Oh, meu Deus. Aí eu olhei para ela, vamos lá, vamos falar, vamos tentar resolver. E ela disse, não,
eu devo obediência ao padre. Aquilo enraizou no meu peito. Eu abracei a catequese, coloquei minha Bíblia na mão, coloquei meus materiais e enfrentei. Amém. E olha, louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, irmão, catequista, né, membros de pastorais, não tenham medo. Obedeçam o seu padre e vão junto com eles, abraça esse desafio que a pastoral, a catequese de vocês, as pastorais, a paróquia vai A crescer. igreja vai crescer com certeza. Vai. Que beleza, né? Sim? Olha a nossa paróquia hoje. Quem Oh, conhece meu Deus. a nossa paróquia Que caminho. tá com vida, né? E é lindo, porque Exato. assim, graças a Deus, nós começamos a dar passos um atrás do outro. Verdade. Todos os padres que passaram nos fez crescer. Um passinho de cada vez, Sim. né? Para chegarmos onde nós estamos hoje, oh meu Deus, que Verdade. caminho árduo. É verdade. Né? Isso é pura verdade, né? Cada um ensinou de uma forma, né? Nos conduziu ali pacientemente. E quando nós estávamos basicamente formados, chegou alguém que falou, agora vamos colocar o trabalho. vamos pôr para trabalhar. Isso, agora vamos sair trabalhar. Do comodismo, porque nós estávamos muito quietos, né? Exatamente. Verdade. Vocês já aprenderam. Vocês sabem. Então agora vamos praticar. Verdade. E é isso que você tem que lembrar. Você já sabe, você já aprendeu, você teve formação. A palavra de Deus, cada domingo, vem nos orientar. Então vamos pôr em prática esse trabalho. Amém. Então abracem os trabalhos pastorais, abracem os documentos, abracem as formações, que a gente vai ser igreja. Glória a Deus. E a gente agradece a Deus, né? Eu agradeço a Michele. Eu que agradeço. Toda a catequese, toda a pastoral catequética da nossa paróquia, né? Eu hoje estou muito mais preocupado com as minhas filhas na catequese, né? Porque Que, hoje aliás, a gente sabe, né? eu fui catequista Da Mari, que agora, né, chegou, né? E a gente encerra, né, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, agradecendo a Deus. E é isso. Documento 100, nós hoje trabalhamos um pouquinho o capítulo 1 e essas experiências de pastoral. Sim. Fica aí o gostinho de quero mais, né? Mande suas perguntas, mande suas dúvidas, vamos conversando. A gente vai respondendo depois. Mande também suas críticas e suas sugestões, para que a gente possa melhorar e crescer. Afinal de contas, isso é ser igreja. E você é convidado, né, a participar conosco. Vai começar instantezinho da Santa Missa. E depois, né, as atividades aqui, nossa festa do milho, outras atividades irão acontecer. Acompanhe, né, até amanhã o nosso Facebook, né, as atividades que irão acontecer na nossa paróquia, tá bom? Deus abençoe. Amém. Né, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Michele. Obrigada.